Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? A palavra de Deus tem que ser entendida e tem que ser levada à risca o que Deus fala. Não devemos aumentar ou tirar. Moisés perdeu o privilégio de levar o povo, de introduzir o povo, na verdade, para a terra prometida, porque ele cometeu um deslize. Ele foi além do que Deus tinha ordenado para ele e Arão. E aí veio as consequências, ele perdeu aquela grande bênção. Ele estava ansioso para entrar na terra, até insistiu com Deus. E Deus falou, não, pare com isso, não me fale mais nesse negócio. Então nós vamos aqui para a palavra de Deus, que às vezes nós agimos da mesma forma. Ou nós vamos além, inventamos moda, ou vamos aquém, né? Deixamos falhas. O que aconteceu com Moisés foi a contenda que o povo teve com ele sobre umas águas que eles estavam com sede e começaram a exagerar, falarem, murmurarem. Por que nos trouxeram para esse deserto que não tem água, não tem isso, não tem aquilo? E Deus ouviu. E nós vamos desvendar aqui um segredo que estava lá e o povo não percebia. E Jesus Cristo estava lá também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, né? Então, primeiramente, nós vamos aqui para o livro de Êxodo, né? E o capítulo 17 e o versículo 6. Presta muita atenção, que nós vamos ler outro texto também, semelhante a esse, mas mudando sutilmente alguma coisa. O mesmo texto que fala sobre as águas que o povo estava com sede, mas sutilmente foi mudado as palavras, as ordens, né? Diz assim no versículo 6 do capítulo 17: Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Prestaram atenção? Você vai lá, que vai estar uma rocha, eu vou estar lá. E você vai pegar o teu cajado, a tua vara, e você vai bater na rocha. Essa rocha vai dar água. Mas no capítulo 20 de Números, capítulo 20 e o versículo 8, olha o que diz a palavra de Deus. Toma a vara. Parece igual, né? Ajunta o povo, tu e teu irmão, Arão. Na presença deles, ordena, ou seja, fala a rocha, que dê as suas águas. Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Vocês perceberam aqui a troca de palavra? O texto parece o mesmo, a situação parece o mesmo, mas a ordem foi modificada. A ordem foi modificada, né? E no versículo 11 está aqui o grande erro de Moisés e Arão. Então no versículo 10, eu vou ler o 10 para vocês entenderem o contexto. Moisés já estava irado com o povo. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Deus não mandou eles fazer nenhum discurso. Não mandou fazer nenhum discurso. Versículo 11. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais beberam. Moisés certamente estava assim, não, se ele mandou pegar a vara, talvez é para mim bater na rocha. Mas Deus não mandou isso, Deus mandou ele ordenar, fale a rocha, né? E aí a palavra de Deus fala que, no versículo 12, porque Moisés não acreditou que só falando ia acontecer aquele milagre. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresce em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Está vendo aqui? Agora, por que será que essa rocha era
tão importante e teria que ser obedecido o que Deus falava. Está aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, presta atenção, capítulo 10 e o versículo 4, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Imagine, meus amigos, meus irmãos, uma pedra lá, comum, sempre tinha uma pedra grande lá. E quando ele estava com sede, aquela pedra jorrava água conforme a ordem de Deus dada a Moisés, para Moisés agir. E a palavra de Deus está dizendo que essa pedra era Cristo. E o povo não percebia isso. Pô, essa pedra aqui sempre jorra água. Tem alguma coisa aqui. E o povo não percebeu. E assim é conosco. Às vezes nós não percebemos as sutilidades de Deus na nossa vida, os toques de Deus, as coisas que Deus faz conosco, né? E nós, às vezes, não seguimos à risca o que Deus quer de nós. Então fica aqui essa reflexão. Será que você está atento ao mundo espiritual? Será que nós estamos atentos ao mundo espiritual? Ao que Deus está falando? Será que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, as ordens de Deus? Porque Moisés achou que era para fazer da mesma forma, mas não era. Deus mudou tudo. Lembra daquelas serpentes que Deus mandou erguer no deserto? Sabe o que aconteceu com o povo? O povo começou a adorar aquela serpente, olhar para a serpente e adorar ela. Deus falou não. E Moisés cometeu um erro, era para ele destruir aquela serpente que ele fez, né? Deus mandou construir aquela imagem de serpente só para aquele momento. Não era para perpetuar, porque se tornou um laço para o povo israelita. Lá no futuro, você lê na palavra, você vai ver que eles colocaram até o nome naquela serpente, Neustan. Quem lê a palavra sabe disso. Então nós devemos estar sempre atentos aos toques de Deus, ao que Deus fala conosco, nem de menos nem de mais. Vamos servir a Deus na simplicidade do nosso espírito. Eu percebia que, quando eu estava no meio do sistema, eles viviam inventando moda. Olha, Deus falou no meu coração para fazer isso, para fazer aquilo. Inventando moda, né? Mas, e a palavra? O que a palavra está mandando? Que Deus possa nos dar entendimento para nós obedecermos fielmente ao que Deus manda. Até aquelas coisas impossíveis, né? Tem coisas que nós achamos aos nossos olhos. Deus não faz isso. Não, assim não. Então nós devemos ter fé. Deus falou para Moisés, você não teve fé. Você teve que bater na rocha. Só que eu mandei você falar para a rocha. Vocês falaram para a rocha, ordenar a rocha. Vocês não. Vocês deram um discurso lá e ali por cima bateu 2 vezes na rocha. E a rocha era o meu filho. Aí Deus se irou com Moisés. Que Deus nos guarde de nós cometermos esses erros.